O período de chuvas está se aproximando. Enquanto ele não chega, é importante a gente se preparar. Por isso, a Equatorial tem avançado com a Operação Energia para reconstruir. De norte a sul, de leste a oeste, nossas equipes estão realizando a poda de árvores em todo o estado. Em várias regiões, ampliamos as manutenções na rede elétrica, instalando equipamentos mais eficientes. Esse trabalho aqui é importante, né? Acompanhe as obras pelo Trabalhômetro. Equatorial Goiás, pelo futuro todo dia. Campeão. De um início numa Kombi para 10 lojas hoje. Neste ano, Campeão comemora 40 anos e vai sortear a nova S10. Parceria Cristal Alimentos, Adorale, Quinta do Morgado e várias outras marcas. A cada R$50 em compras na rede Campeão, concorra à nova S10. A S10 mais top do momento. 40 anos, Rede Campeão. Oi, somos Núbia e Poliana, idealizadoras do Burger Delas. Nossa jornada iniciou há 8 anos atrás com o objetivo de proporcionar aos nossos clientes uma experiência gastronômica única através dos nossos hambúrgueres artesanais. Hoje atuamos apenas com eventos, tanto corporativos quanto sociais. Portanto, será uma grande satisfação fazer parte do seu evento. Qualidade ou rapidez? Quando o assunto é internet, sua família merece tudo de melhor. Conheça os planos residenciais da Liner e tenha a melhor fibra ótica da região para navegar, trabalhar ou jogar. É super rápida e sem interrupções. E para você fechar agora, a Liner vai dar 40% de desconto na taxa de ativação. Então, corra para assinar e economizar, que essa promoção é por tempo limitado. Internet rápida e confiável é com a Liner. Assine agora. A Goiás Ferramentas conta com uma ampla linha de parafusos nas áreas agrícolas e industrial. Ferramentas profissionais de alta qualidade e garantia. A Goiás Ferramentas faz parte da história de Mineiros. Pensou em máquinas e ferramentas? Aqui tem. Avenida Antônio Carlos Paniago, número 21, fone 3661-1801. Goiás Ferramentas. No Documento Band, uma viagem ao passado, a vida de Dom Pedro I e a história de quando o Brasil rompeu definitivamente os vínculos com Portugal. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. A importância de José Bonifácio, o principal articulador para a independência do país. E muito mais. Hoje, 10h45 da noite. Documento Band. Já estamos de volta ao vivo com o Band Cidade, 1h44. A partir de agora é hora do nosso quadro Olho no Olho. Hoje vamos receber aqui o Dr. Danilo Fabiano, titular da 8ª DRP de Rio Verde. A partir de agora com a gente, Olho no Olho. E já começo parabenizando o Dr. Danilo Fabiano, porque a 8ª DRP está aí numa lista, no topo de grandes situações para uma delegacia. Número de operações, número de prisões e números também de registros aí de medidas de busca e apreensão. Então, números que mostram a força da 8ª DRP hoje, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. É de fato, Rômulo, nós fomos a Regional de Rio Verde, que contempla os 18 municípios. É feito todo mês um levantamento do quantitativo de operações, de buscas e apreensões realizadas e, felizmente, em razão de trabalho de toda a equipe, e aqui eu coloco os agentes, os escrivães, os delegados, os papiloscopistas, a Regional de Rio Verde figurou em primeiro lugar no estado, entre as regionais, aquelas que mais atuaram. Isso se dá em razão de alguns fatores principais. O primeiro deles, a vinda desses novos servidores que chegaram capacitados, passaram por uma academia, tiveram todo um processo de aprendizado e, consequentemente, agora estão retribuindo com trabalhos com qualidade. Como essa semana, teve várias operações, dentre elas uma operação de combate ao tráfico de drogas, que foram presas 9 pessoas, cumpridos mandados de prisão, alguns flagrantes lavrados. Hoje, inclusive, está sendo realizado também uma operação em Quirinópolis referente a crimes contra menores, crime de pedofilia. Isso significa que é o trabalho que tem que ser realizado, cada vez com mais resultado, voltado em benefício à comunidade. E nós ficamos muito felizes, nós todos policiais civis,
pelo fato da regional de Rio Verde, não só a cidade de Rio Verde, mas toda a regional, ela figurar aí entre as primeiras, entre todas as 20 regionais do estado. Daqui a pouco nós vamos trazer esses números, já a gente vai trazer uma arte, uma cartela, né, que a gente enviou aí para a nossa produção, devem ter separado, para a gente mostrar para você esses dados, esses números aí, desse resultado positivo da 8ª DRP. Doutor, vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a possibilidade do GAECO vir para a cidade de Rio Verde. O GAECO, para quem não sabe, é responsável por investigações, um trabalho, né, por parte do Ministério Público relacionado a investigações de crime organizado, né, doutor? Que é um grupo especial para combater esse crime organizado. E ele precisa trabalhar muito em conjunto com a polícia, né? Principalmente a Polícia Civil aqui, no caso, a âmbito estadual. O que pode agregar a chegada do GAECO aqui para a regional, para a cidade de Rio Verde? Primeiro, nós recebemos com muita satisfação o fato de que o Ministério Público descentraliza o GAECO, que é o grupo deles que combate principalmente a organização criminosa, fazendo com que eles tivessem um núcleo aqui na cidade de Rio Verde. E sempre o trabalho do Ministério Público em Goiânia, nos demais locais onde há GAECO, tem uma proximidade muito grande com a Polícia Civil. Então nós estaremos fazendo toda essa tratativa. Isso reforça, Rômulo, o trabalho de investigação na região. É um desafio hoje para o Estado, não só de Goiás, mas de todo o Brasil, o combate ao crime organizado que cresce. Sim. Ele cresce referente ao tráfico de drogas, ele cresce dentro da parte de corrupção, ele cresce em vários setores. E quando nós temos uma reorganização das estruturas de segurança pública, principalmente no quesito de investigação, isso fortalece o combate a essas organizações criminosas. Então, portanto, Rômulo, é uma soma significativa a vinda do GAECO aqui para a região de Rio Verde, que vai abranger não só a cidade de Rio Verde, mas todo o sudoeste goiano vai ser contemplado com essa força. Lembrando que a Polícia Civil, nós já temos dentro da Polícia Civil aqui em Rio Verde, através do GENARC, um grupo que investiga principalmente facções criminosas, combate a crime organizado. Isso já tem sido realizado. Eu ia até perguntar se seria necessária a criação de uma delegacia específica. Nós já temos o nosso grupo de repressão a entorpecentes, que já faz esse trabalho de combate às organizações criminosas. Então, portanto, a vinda do GAECO vai somar com isso que nós já fazemos, fortalecendo assim cada vez mais o combate a organizações criminosas aqui em toda a região que contempla a regional de Rio Verde. Doutor, a gente sabe hoje que o crime organizado está passeando por todas as áreas, né? Nós podemos perceber, a Band até mostrando no Jornal da Band essa semana, ontem até no Brasil, gente da Atena, Joel da Atena também falando sobre isso, em relação a eles estar utilizando até o futebol, né, para poder fazer lavagem de dinheiro. E o crime organizado, e a gente percebe que ele saiu de uma área específica e está abrangendo aí várias áreas e não tem mais regiões. Estão indo para todos os cantos, né, para todos os pontos que se imagina. Qual que é o nível do crime organizado hoje aqui na nossa região? Qual o trabalho que a Polícia Civil encontra para combater este crime organizado? Rômulo, de fato, se nós formos pensarmos a nível de Brasil, talvez o grande desafio da segurança pública brasileira é combater as facções criminosas. Nós temos duas principais, uma atuante principalmente no Rio de Janeiro, mas espalha o Brasil afora, e a outra, muito conhecida, de São Paulo, que nós estamos vendo aí o crescimento dela muito fora dos limites de São Paulo. Antes era uma facção que tinha vocação para crimes de roubo a banco, a carro forte. Hoje nós estamos vendo ela disseminando também em outras áreas, como cibernéticos, contratando hackers aí para praticar golpes, como nós já tivemos várias situações, lavagem de dinheiro, enfim, é um desafio muito grande. Jogos de azar. Felizmente, aqui no nosso estado, falo isso porque já tive na inteligência da Secretaria e há um combate muito incisivo a essas facções aqui no estado. Isso faz com que, aqui no nosso estado, felizmente, elas não conseguiram se estabelecer e, consequentemente, o estado de Goiás consegue combatê-las. E essa vinda do GAECO é mais uma demonstração da preocupação do Estado em fortalecer o seu sistema de segurança para que a gente possa combater. E não é só com prisões, Romulo, é também seguindo o fluxo financeiro, fazendo uma investigação ampla, científica. Por isso que a Polícia Civil cada vez mais tem se especializado nessa área de combate a essas facções criminosas, organizações criminosas, fazendo com que os nossos policiais tenham bastante conhecimento científico também na lavagem de dinheiro, nas quebras telemáticas, para que a gente possa efetivamente fazer um trabalho que essas facções não cresçam e não se proliferem no nosso estado. E é uma preocupação e é um trabalho que tem que ser constante, ou seja, é uma vigilância constante para que ela seja efetivamente contida. Aqui
na nossa região. A gente observa algumas situações, essa operação mesmo realizada na data de ontem contra um grupo criminoso, é de se demonstrar que tem algum início ali de uma possibilidade de se organizarem para crescer, por isso que houve não só a prisão, mas houve também a apreensão de bens, houve todo um trabalho que foi feito por vários dias, essas investigações vinham sendo realizadas para que, consequentemente, a gente possa combatê-las. Ô, doutor, quais são as maiores dificuldades hoje para combater esse crime organizado? Porque a gente percebe que eles possuem cada vez mais força financeira, né? Cada vez mais forte nessa área, tanto é que a gente está mostrando aí no decorrer da semana dentro do Brasil Urgente, no nosso programa nacional, até mesmo criações de bancos digitais, eles estavam tendo dificuldades para fazer as transações através dos bancos, criaram os próprios bancos para eles, para fazer essa movimentação. E até um ponto de estarem se matando também, né? Por conta deste poder, por conta dessas demandas gigantes financeiras que eles movimentam. O obstáculo maior estaria aí nesse potencial financeiro que essas organizações criminosas têm? O grande erro do Brasil lá atrás foi justamente não ter dado uma atenção que deveria no momento certo. A última facção grande criada, que é a paulista, nasce em 1993. Nasce dentro de um presídio, dali para frente ele vem crescendo. O Estado de São Paulo não adota um sistema de segurança pública para combatê-la. Ela foi se ramificando entre os presídios, ela nasce dentro de um presídio, sai dos presídios, começam a ter um ganho financeiro muito grande, como você mencionou. O Estado continua omisso, não acreditando que aquela facção cresceria. Ela sai de São Paulo e espalha para o Brasil inteiro e hoje é um problema do Brasil. É isso que o Estado de Goiás não tem permitido. Ou seja, na medida que é identificado a possibilidade dessas organizações criminosas atuarem no nosso Estado, esse tem que ser o trabalho do Estado em combatê-las. Já no nascimento da célula. E combatê-las já na sua origem, e principalmente na parte financeira, Romulo, porque muitas vezes a organização criminosa ela utiliza pessoas para fazer aquele trabalho seja do tráfico de drogas, aquele que vai levar a droga, aquele que vai vender a droga, mas o financiador, a facção que está por trás, a lavagem de dinheiro muitas vezes não é alcançada. Por isso que esse tem que ser o trabalho científico das forças de segurança, voltado não só para aquilo que é visto nas ruas, aquela boca de fumo que ali está, mas todas aquelas pessoas que estão por trás daquele crime, porque se não for combatido, ele vai se organizando cada vez mais e, consequentemente, como ocorreu em outros estados, pode ser que se perca a condição de combatê-la. Por isso que aqui no estado de Goiás, felizmente, é uma diretriz, é um foco da segurança pública, o combate cada vez mais a essas facções, a essas organizações criminosas. Vamos ver os números aqui na tela agora, do que a gente falou agora há pouco, desse resultado da Polícia Civil. A gente ir à tela aí, 291 prisões a 8ª Delegacia Regional de Rio Verde conquistou durante esse período de 2024. Um número bem superior. A primeira DRP é na capital, doutor? É Goiânia. Goiânia. 215. E a Rio Verde, aqui é a regional, a 8ª DRP e a Rio Verde região, 291 prisões. Vamos para mais uma cartela aqui também, em relação às operações, foram 304. Só para você ter uma ideia, em relação à capital, teve 204, nós tivemos 304 na regional, a 8ª DRP aqui com sede em Rio Verde. Então um número muito expressivo. E tivemos também aqui, em primeiro lugar, para a 8ª DRP, em número de medidas de busca e apreensão, que é a cartela seguinte, onde a delegacia conquistou aí 196 medidas de busca e apreensão, medidas de busca e apreensão na 8ª DRP. Números bem expressivos e a gente vê que eles são tão expressivos se mostrarmos aí cidades como Goiânia, Aparecida e Anápolis, né, doutor? Sem dúvida. A gente observa que a regional de Rio Verde, apesar de números de habitantes, nós estamos bem distante de Anápolis, de Aparecida, do entorno de Brasília, inclusive da própria capital. Os nossos policiais aqui, em razão de todo esse trabalho que foi realizado, dessa vinda desses novos servidores, do fortalecimento, do trabalho de inteligência, que é fundamental para que essas investigações, essas operações sejam realizadas, fez com que a Regional de Rio Verde figurasse neste ano no cenário bem expressivo no quantitativo. Isso se dá, Romulo, em razão de vários fatores. Primeiro, dos apoios que nós temos aqui na cidade de Rio Verde, né? O Executivo muito parceiro, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, que são os nossos juízes aqui da cidade, que sempre muito prontos para analisar os nossos pedidos de prisões, porque todas essas prisões realizadas
foi em razão de uma decisão judicial. O Ministério Público do Estado de Goiás e aqui de Rio Verde, bem como das demais cidades também, muito próximos, muito preocupados. Então, portanto, isso é uma soma de fatores que fez com que, felizmente, nós tivéssemos um combate mais incisivo, e esse é o propósito, é continuar que os trabalhos sejam realizados cada vez com mais qualidade para que a gente possa refletir. Com as prisões realizadas, com as buscas, com a polícia fazendo o seu trabalho, consequentemente, o que a gente espera é que os crimes diminuam. É o que tem sido feito, por exemplo, aqui com os crimes contra a vida. Sim. Se nós observarmos os últimos 3 anos, o nosso índice de resolução de homicídio ele passa de 90%, chegando em alguns anos a mais de 95%. Isso é uma demonstração que esses casos graves, principalmente do crime contra a vida, ele tem que ser investigado rápido, ele tem que ser investigado por um grupo especializado, e aqui eu já cumprimento todos os policiais civis que são chefiados pelo delegado Adelso Candeio, para que efetivamente a gente possa dar essa retribuição, que é justamente esses números positivos no quantitativo de operações e de prisões realizadas. Em relação ao caso Pedro Lucas, que muita gente mandou para a gente nos últimos dias, nas redes sociais e aqui no programa, a gente está até conversando aí, doutor Danilo Fabiano. O doutor Adelso Candeio, que é o titular do GIH, vai estar com a gente ou amanhã ou na segunda-feira, semana que vem, para falar sobre este caso, porque tem alguns pontos novos em relação a este caso. Até para deixar claro para a população que às vezes as redes sociais também, que muito ajuda, muito também atrapalha, infelizmente, né? E aí falam situações lá que são inverídicas. Então a gente vai trabalhar sempre com a verdade. E nós vamos trazer o doutor Adelso Candeio para falar sobre a situação do caso Pedro Lucas aqui no Band Cidade, ou amanhã ou na próxima semana, para poder esclarecer mais sobre os pontos novos em relação a este caso, a que ponto está e o que precisaria para que ele seja realmente concluído de forma definitiva. Nós vamos falar sobre esse assunto. Mas eu queria falar com o senhor, doutor, sobre a questão dos crimes eleitorais. A gente sabe que nesse período eleitoral existem aquelas situações que cabem ao Tribunal Regional Eleitoral e alguns crimes que vão para a delegacia. Que tipos de crimes que são registrados hoje pela Polícia Civil, doutor? E quais são os mais recorrentes aqui em Rio Verde hoje? O crime eleitoral, Romulo, tipicamente definido pelo Código Eleitoral Brasileiro, é investigado pela Polícia Federal e a Polícia Civil presta um auxílio supletivo quando necessário. Agora, em razão das eleições, ocorrem muitos crimes, principalmente contra a honra. Esses, em razão de ser praticado contra pessoas, não em razão dos candidatos, eles são investigados pela Polícia Civil. Então nós temos o nosso grupo de repressão a crime cibernético que tem atuado muito nesses crimes contra a honra, fazendo a investigação rápida, identificando quem é, encaminhando ao Poder Judiciário, e uma vez encaminhado ao Poder Judiciário, muitas vezes também há um desdobramento eleitoral em razão de que foi em razão de um pleito eleitoral. Então, portanto, para que a população saiba, o crime efetivamente eleitoral ele é investigado pela Polícia Federal, que é uma atribuição federal da Polícia Federal. Mas a Polícia Civil tem prestado um auxílio também, principalmente nos crimes contra a honra, que infelizmente tem praticado e muitos dos registros têm identificado a autoria e essas pessoas têm sido responsabilizadas. A maioria na área digital, nos crimes cibernéticos, continua sendo o fake news, o grande BO ainda, o grande problema? É o que a gente observa, Rômulo. A pessoa recebe uma informação falsa ou informação difamatória que ofende a pessoa, até porque o direito democrático de manifestação ele é sagrado, ele está na Constituição. Agora, nós não podemos ofender. E as pessoas acabam recebendo aqueles vídeos que causam difamação e acabam divulgando. Aquele que divulga também responde criminalmente. Ou seja, se você recebe qualquer vídeo, qualquer imagem, que é uma imagem que é um crime contra aquela pessoa, seja uma calúnia, seja uma difamação, seja uma injúria, e você retransmite, você responde. É o que nós temos observado muito. As pessoas que têm muito respondido por crimes contra a honra nesse contexto eleitoral, em razão de ter recebido um vídeo ou uma imagem e acaba retransmitindo aquilo em grupos de família, em grupos de trabalho e estão respondendo porque muitas vezes aquele vídeo traz uma conotação de um crime contra uma pessoa. Produzir materiais fraudulentos, inverídicos, principalmente em relação à questão de pessoas, né? Também é crime, né, doutor? Sem dúvida. Aquele que produz, o crime é até mais grave. Aquele que faz a produção daquele vídeo falso, daquele vídeo que traz conotação que causa dano à moral das pessoas e também aquele que divulga. Então as duas pessoas, em duas frentes são as responsabilidades. Aquele que produz, aquele que inventa uma página falsa para divulgar, consequentemente atos e fatos que causam dano à moral da pessoa e também aquele que faz a distribuição. O que nós temos observado muito é que as pessoas estão divulgando
sem analisar o conteúdo, sem verificar que aquilo efetivamente é um crime contra aquela pessoa que está sendo mencionada, e eles acabam respondendo também. E não é só na esfera criminal, Rômulo. Tem a questão das indenizações. Sim. O crime contra a honra gera a reparação do dano moral. Então, aquele que recebe nesse período eleitoral qualquer vídeo tem que ter muito cuidado. Antes de retransmitir, verificar se ali não se trata de um crime contra a pessoa, porque se ele retransmite, ele pode ser responsabilizado. Problema judicial, problema financeiro também, porque vai ter a multa para pagar, a indenização para pagar. Além disso, também não é nada moral isso, né? E, infelizmente, tem muitos. Cuidado, às vezes você só vai no calor da emoção ali ver o vídeo, nossa, vou mandar para fulano, vou mandar para ciclano. Você também está fazendo parte desse crime que foi montado por alguém, também é um criminoso, tá bom? Doutor Danilo Fabiano, obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho da 8ª DRP. A gente está vendo imagens aí pode deixar imagens da 8ª DRP, que vai ter sede nova, né, doutor? Em breve, se Deus quiser, o projeto vai começar. Sem dúvida, Romulo. Inclusive ontem nós tivemos uma reunião com o CODERV, que é aquele que está nos fazendo o projeto do nosso novo prédio. O município fez a doação de um terreno muito espaçoso, próximo, inclusive, de onde é a atual sede da 8ª DRP, e nós esperamos já que no próximo ano a gente já tenha essa obra em andamento, que vai beneficiar muito a comunidade. É ali em frente à MT? É bem próximo da MT, naquele terreno no fundo do Gigantão, Sim. que é uma escola estadual. Muito espaço. É um prédio que vai chegar a quase 8 mil metros quadrados, então nós vamos sair praticamente de 4 mil metros e vamos para dobrar o espaço. Que isso. É uma delegacia que está sendo pensada por dois olhares, vamos do cidadão que precisa de chegar na delegacia e ser bem atendido, a parte estrutural, e também pensada de acordo com a necessidade do servidor. Sim. É um projeto inovador a nível de Brasil, uma delegacia humanizada, uma delegacia que vai ter toda uma condição de acessibilidade. Então é um projeto, eu até aproveito para agradecer e parabenizar os engenheiros da Câmara Técnica do CODERV, que tem desenvolvido, os arquitetos. Então será, na dúvida nenhuma, Rio Verde, que é uma cidade tão bonita, que cresce muito, que produz muito, certamente terá uma sede da Polícia Civil, que atende tantas pessoas. Hoje nós atendemos lá diariamente mais de 200, 300 pessoas dia. Nós temos uma média de mais de 70 boletins de ocorrência registrados. Que isso. Como nós vimos aí os números de prisões. Eu ia dizer agora, os números que a 8ª DRP tem, merece sim um prédio, uma estrutura muito maior, muito melhor, para que vocês possam ter a condição de trabalho também, né? Não há dúvida. E isso é em benefício da comunidade, né? Quando nós temos uma estrutura e nós temos uma condição de trabalho melhor, o cidadão é bem atendido, Sim. O cidadão tem os seus direitos respeitados, e a Polícia Civil é uma das únicas instituições de segurança que é de balcão, é aquela que atende todo mundo, funciona 24 horas nesse prédio. Nós temos plantão 24 horas por dia, ele de maneira ininterrupta, para que as pessoas possam ir até a delegacia e serem atendidas. Então, portanto, esse novo prédio, Romulo, não tem dúvida nenhuma que somará muito, não só com a cidade de Rio Verde, mas com toda a regional, uma vez que aqui é sede da regional, que é a parte toda administrativa dessas 18 cidades que contempla a regional de Rio Verde. Tá certo. Lá na delegacia tem algum caramelo, doutor? Um cachorrinho que fica... Tanto cachorrinho gosta da delegacia. Já percebeu? Toda delegacia que você vai, tem um cachorrinho. Lá em Goiânia, nas especiais, lá quando eu fazia a cobertura, não tinha uma porta de delegacia que não tinha um cachorrinho. Como eles gostam de ir para a delegacia. Acho que sentem seguros. Nós temos não só cachorro, alguns gatos também. Gato né? também. Então tem alguns que são de estimações. Isso é muito bom, né? É muito bom para que a gente possa ter também a presença desses animais. Eu estava vendo aqui a imagem e lembrei, quando eu fazia a cobertura lá em Goiânia, ia na delegacia, sempre tinha um cachorro, principalmente o caramelo. Doutor, obrigado pela participação, viu? Romulo, eu que agradeço, aproveitar o espaço para cumprimentar vocês da imprensa, o jornalismo da Band, o seu principalmente, que leva muitas informações para a comunidade, dizer que a Polícia Civil está sempre à disposição. Isso aqui, esses números, a gente espera que sempre nós estaremos aqui para divulgar os trabalhos, levar à comunidade a prestação do serviço, corresponder à sociedade aquilo que ela espera, né? Que é uma polícia com mais agilidade e atendendo bem todo o setor aqui da nossa cidade. Tá bom, obrigado, doutor Danilo Fabiano. Em nome do doutor Danilo, parabenizo aí toda a corporação da Polícia Civil da 8ª DRP pelo excelente trabalho nas delegacias, tanto aqui de Rio Verde, quanto também nas outras cidades que fazem um grande trabalho. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto também. Obrigado, doutor Danilo Fabiano, com a gente aqui no quadro Olho no Olho. Nós vamos para o intervalo agora rapidinho e depois do intervalo a gente volta com mais informação para você ao vivo aqui na tela da Band, 2h05. Daqui a pouco tem muito mais para você até as 2h30 da tarde. Fica olho no olho que eu volto já já.